meninas, eu já tô chegando no final e aqui tá a nossa outra marcação de onde eu deveria terminar. Então, eu vou vir até essa marcação, né? Então, eu vou até a minha marcação ali e vou arrematar, tá? Ó. Mantendo sempre os tecidos juntos, extremidade com extremidade. E vou ir até a minha marcação e vou arrematar. Não esqueçam de arrematar, tá, gente? É sempre um zíper, né? A gente ainda vai fazer uma costura de segurança, mas tá pronto a bolsinha, né? Vamos tirar daqui, então, pra gente colocar esse zíper. Se a internet fica boa aqui. Deu pra entender isso, gurias, que ele é super simples de fazer? Frente da peça, tecido virado de frente pra gente, que é como ele vai aparecer. Marcar bem os meios, deixar uma marcação aqui de 2 centímetros, ó, recuada, né? Não costurar o zíper até o final, certo? E colocar o zíper, os dentinhos do zíper pro lado direito, fazer toda a volta. Ó. Na outra live nós já aprendemos, né, a esconder essa sobra de tecido para quem não quer. Então aqui eu nem vou me preocupar com ela e vamos colocar o cursor. Vamos achar a melhor posição aqui pra gente fazer aquela parte bem fácil, que agora a gente sabe que é fácil, né? Vamos limpar essas linhas aqui. Ó, esse excesso de linha. E agora, então, nós vamos colocar o nosso cursor daquela maneira que nós já sabemos, ó, que é bem simples, né? Cortando um pedaço dos dentinhos, menor do que o que tá aqui, né, gente? Por favor, tirando um pouquinho dos dentes, é por isso que a gente corta a mais, né? Não com a tesoura de costura. Ó, então um zíper se apresenta, né, frente com frente, ó. Então eu vou colocar os dentinhos, né, com aquela parte que tá inteira, primeiro na inteira, e vou encaixar, ó, zíper e zíper, e vou encaixar aqui. Essa partezinha a gente já aprendeu, que serve para que a gente possa apoiar aqui, né, puxar. Simples assim. Ele vai ser um pouquinho mais difícil só porque a gente tá com esse espacinho pequeno. Então, não vai ser mais difícil, vai ser só mais complicado porque a gente tem essa partezinha para passar por dentro dos nossos 2 centímetros, né? Se não encaixou é porque tem algum fiozinho, porque ele encaixa, a gente já sabe. Ó, é só colocar e encaixar. E aí, então, ele vai ficar virado para baixo, ó, gurias. Essa é a única parte que parece ser complicada. Nós vamos pegar o nosso zíper, segurar para passar os dentinhos para cá, certo? Peraí que vou fazer isso fora aqui do meu celular, da frente do meu celular. Pronto, já coloquei. Ó, então na hora que a gente coloca, essa parte que nós deixamos a mais é para segurar. A única parte complicada é porque nós precisamos fechar um pouquinho desse zíper só para passar aqui, né, esse puxador. Ó, então aqui parece que ele ficou meio complicado. Mas é somente por causa daqueles 2 centímetros. Vamos abrir até lá. Só para passar mesmo essa fivelinha, tá? E aí, então, nós vamos pegar com as costas do nosso zíper, aqui eu poderia já cortar bastante desse excesso, né?
mas se não quiser cortar também não precisa. Ó, se tu te sentir mais segura, tu também já pode fazer aqui um fechamento, né, de zíper. Vamos fazer isso pra mostrar. Não é indispensável, mas a gente já pode fazer aqui, tá? Já que eu tô com uma linha bem contrastante, eu consigo mostrar isso. Ó, já pode, na dúvida, passar uma costura aqui para que ele não se abra mais, né? E nós temos a nossa peça assim, ó, a frente da nossa bolsa, aparecendo as costas do nosso zíper. E aquele buraquinho dos 2 centímetros, nós vamos, então, virar e ela vai entrar para baixo daquele tecido, ó. Colocar ela lá para dentro, aquela parte de zíper lá para dentro daquele tecido, ó. Aqui tá ela com aquela costurinha e eu vou colocar ela aqui para dentro. Vai colocar aí com o material que tu prefere, né? Ajeitar o teu zíper lá para dentro. Por isso que não precisa cortar o excedente, tá? Porque ele vai ficar escondido. Deu para entender, gurias? Ó. E agora, então, nós temos aqueles 2 centímetros, né, que não foram costurados. Nós fizemos toda a volta. Aqui a gente se certificou de que o zíper tá lá pra dentro. Te certifique, por favor, né? E aí, nós vamos passar uma costura aqui de segurança só em cima do zíper, tá? Vamos ajeitar e vamos passar. Vamos ver se eu consigo fazer ela aparecer crua aqui. E depois é só fechar a bolsa. E seguir a regra do lugar da alça, que é importante, tá, gurias? Por isso ela é tão comprida, inclusive. Vamos colocar o zíper lá pra dentro. Não adianta, eu só consigo costurar com a minha pinça, né? Cada um tem as suas ferramentas, eu prefiro que me auxilie sempre a pinça. E essa costura pode ser feita à máquina, tá? Mas se tu prefere aí fazer esse reforço à mão, também não tem problema. A gente vai colocar o zíper lá pra baixo e passar uma costura de contenção aqui. Com o pé de máquina todo pra direita, no caso, né, pra segurar o mais perto do zíper possível. Vamos passar uma costura devagar, já prendendo o zíper. E essa parte tá pronta. A bolsa tá pronta, só falta a sacola. Tudo bem aí com a internet, gurias? Ó, então eu fiz uma costurinha aqui atrás. Eu vou mostrar na outra, inclusive. Que foi a mesma coisa que eu fiz, ó, gurias. Costurei, coloquei ele lá pra dentro daquela abertura, dobrei o tecido e passei uma costura aqui, pra prender ele lá dentro. Inclusive esse aqui, ó, tem um pedaço de zíper aqui, com quase 2 centímetros lá dentro. Então, não precisa cortar, ó, pode deixar, certo? Então, a sacola... A bolsa é isso aqui, tá pronto. Agora, a gente só vai acertar a medida da alça para que ela se encaixe no fechamento. Tá pronta a nossa bolsinha, então. Vamos lá para aquela mesa para falar de medida melhor, tem mais espaço. Essa internet também vai junto. Certo, meninas? Então, nós temos essa parte colocada na frente da nossa bolsa, ó. Agora, nós vamos pegar os nossos 60 centímetros de alça. Ah, não costurei a alça, né, gurias? Mas acho que vocês entenderam, né? Acho que não precisa dizer se precisa. Passei uma costura bem na beiradinha com ela dobrada. E para que desse mais estabilidade, passei do outro lado também. Uma costurinha bem na margem, com ponto bem de pesponto, para não forçar nada. Cortei ela no meio, fiz 2 alças.
é importante então que aqui a gente já pode fechar a lateral da nossa bolsa. Nós podemos fazer isso primeiro, tá? Vamos lá fechar? Então, nós vamos virar pro avesso, né? E vamos costurar. TNT não tem problema de desfiar, né? Então, é só passar uma costura reta aqui, alinhando de novo todas as nossas pontas, né? Pra nossa sacola ficar retinha. E vamos passar uma costura unindo as duas laterais da nossa bolsa. Porque nós não vamos mais precisar mexer ali na frente, né? Vamos lá. Aqui. Uma costura o mais reto possível, né? Por isso é importante a gente treinar costuras retas. O outro lado. O celular tá tremendo porque tá encostado na máquina. Pronto, agora nós já temos a bolsa e um saco, né? Vou virar pra cá. Costuramos pelo avesso, agora eu vou limpar as linhas. Mantenho o TNT sempre livre para costurar, né? Procure não segurar muito, porque ele desliza super fácil na máquina, ele não vai dar muito trabalho. Então, pelo avesso, nós costuramos as duas laterais. Se tu usou 2 pedaços, tu também vai costurar o fundo, né? E agora nós já temos um saco com a nossa parte da bolsinha lá dentro, né? Embutida. Agora, nós vamos pegar essa margem. Ó, deixa eu botar aqui mais alto, que tem mais espaço. E vamos dobrar aqueles nossos 5 centímetros, né? Em 2 vezes. Vamos dobrar 2,5. Ó, o meu já tá marcado aqui, né? Vincado. Então, eu vou dividir, vou achar aqueles meus 5 centímetros. Se eu não marquei, né? Ó. E a metade aqui dele... Opa, aqui tem linha ainda. É 2,5, né? Então, eu vou dobrar 2,5... que é a metade dos meus 5. Vou colocar um alfinete aqui até. Tá? E ele já tende, né, quando eu segurar dos dois lados aqui, encontrando os meus 2,5 centímetros, ele já tende, quando eu puxar, ele tende a ficar reto. Mas tu pode aí dar uma conferida, né? E vou dobrar de novo, tá? Encontrando, então, os meus 5 centímetros. Por que que eu faço a costura lateral antes? Porque se eu fizer a bainha depois, como eu tô fazendo agora, eu fico com essa parte da abertura da bolsa dobrada. Se eu fizesse a bainha antes, eu ia ficar com mais essa costura aparecendo. E aqui eu vou fazer uma bainha em toda a volta. Vou tirar aqui, mas não precisa, né? Porque ela é bem larga. Vou remover o braço da minha máquina. Só para não ficar muito tecido aí aparecendo para vocês.
Tecido na frente do celular, né? Vou fazer uma bainha. Eu vou costurar no extremo aqui embaixo, tá? Vou botar o meu pé de máquina todo pra esquerda. E vou fazendo. Como ele tem aquela coisa que nós fizemos ali, o vinco da alça, então a gente percebe que ele tem essa tendência a ficar reto, né? Porque ele é firmezinho. Então eu só vou fazer uma bainha. E eu só vou fazer na parte de baixo por enquanto, tá? Aqui não precisa ser pontos muito pequenos, né? Eu só preciso deixar a máquina fluir, tá? Não dá pra puxar, apertar, forçar nada. Deixa ela fluir. Então, ó, fazendo essa bainha depois, eu dobro, né, a bainha por cima da costura da lateral. Então, a aparência lá na entrada, no começo da sacola, a apresentação é melhor, né? Vocês viram que eu não coloquei nem muito alfinete, né? Eu só marquei e ela já tem a tendência a ir pro lugar, ó. Conforme a gente vai dobrando, a gente vai passando aqui a mão, ó. Sempre reto, né? Claro, gurias, porque senão vai entortando em algum lugar, vai sobrar, né? Então, se tu prefere aí colocar, não fazer assim como eu e dobrar bem antes e marcar e colocar alfinetes, fica à vontade, tá? Faz o que facilita mais pra ti, pra ser um bom acabamento. Como ela é uma embalagem pra seguir na casa do cliente, a gente não quer que ela vá mal feita pra lá, né? Lembra de quando for encontrar essas costuras, pegar a linha do começo, né? Encontrar ela aqui, ó, e colocar elas pra dentro da máquina, pra não costurar por cima dela e acabar fazendo um bolo. Passa um pouquinho por cima dela, retrocesso. Como eu puxei elas pra dentro da máquina, elas não vão ficar se embolando ali, porque nós estamos costurando do lado do verso. Agora, então, só falta a nossa alça, tá? Fiz a primeira costura aqui, ó. E agora, deixa eu limpar as linhas, pra não esquecer depois. Eu fiz essa primeira bainha, que somou aqueles 5 centímetros que eu tinha deixado marcado, tá? É importante aqui, então, a colocação da alça. Por que que a alça tem 60 centímetros tão comprida? É porque ela precisa... Vamos voltar para pronta. Trocar aqui, vamos pegar a pronta. Ela precisa aqui, gurias, ó, na hora para ela dobrar e se encaixar direitinho, ela precisa estar para fora dessa marcação, ó. Para fora dessa sacola da bolsa, né? Então, por isso que ela precisa ter 60 centímetros, ó. Porque essa distância aqui, ela é de 19 centímetros e meio, certo? Né? A largura da nossa bolsa. Então, eu preciso colocar a alça, ó. Não é como uma eco bag normal. Uma eco bag normal, a gente pode deixar menos espaço. Mas essa, para ela dobrar e se encaixar direitinho, ó, ela é afastada. Ela é mais perto do externo da minha bolsa do que do centro. Certo, meninas? Vamos fazer isso lá na outra, então. Isso aqui é importante da gente entender para fazer essa dobra, tá? Pegar as alças.
e vamos costurar. Tu costura aí pra ti, como ficar melhor, que ela fique pra dentro ou pra fora, né? Eu prefiro que ela fique pra dentro, mas como o TNT não desfia, se tu preferir costurar a alça com acabamento por fora, faça como ficar melhor pra ti aí, ó. Eu prefiro, ó, ao invés desse, que é o lado de fora da bolsa, eu prefiro que ela fique, eu acho mais apresentável que ela fique aqui, certo? Então, vou marcar uma e depois copiar a outra, né? Mas eu posso passar as medidas para vocês, se vocês acharem necessário. Ó, gurias, então, eu marco aqui fora da minha bolsinha, ó. Só encosto aqui uma fita métrica ou uma régua que apareça. Eu quero que a alça da minha sacola fique para fora. Vou marcar aqui com alfinete, ó. Essa é a linha reta para fora da minha alça. O mesmo eu faço lá do outro lado. E vou marcar aqui, tá? Para que as alças fiquem bem iguais, tá reto aqui, tá reto. O que que eu gosto de fazer? É uma dica para facilitar também. Eu gosto de pegar as duas alças, deixar pontinha com pontinha, para elas ficarem do mesmo tamanho. Pontinha com pontinha. Aqui nós já vamos ver se ela tem alguma diferença, ó. Vamos olhar, revisar. E vamos deixar as duas iguaizinhas, tá? Porque nós queremos que ela fique do mesmo tamanho. Emparelhou aqui, segurou. Eu gosto de colocar um alfinete mais ou menos no meio das duas, tá? Não precisa ser exatamente no meio, mas no meio seria legal. Para unir as duas. Para elas não se movimentarem mais. Não ficar uma mais curta que a outra, certo? Separo, né? Ó. Uma alça para lá e a outra alça para cá. Venho aqui, coloco uma alça na minha bolsa, para fora, né, da marcação. Eu quero que ela fique, lembra, para fora da marcação, mais para a parte da beirada. As medidas não vão ser 100% perfeitas, porque nós temos uma variação de máquina, né? Para eu te passar aqui. Mas na minha, né, vai variar aí, porque uma tem um ponto maior, outra tem um ponto menor. Na minha máquina deu aqui, ó, 8,5 de distância. Ó, praticamente aqui. Voltou aí, gurias? Ó, pego a mesma alça, me certifico, né, para não dar confusão, ó. Pego a mesma alça, me certifico de que ela não tá torcida, para fora da marcação, tá? Para fora da minha marcação. E alfineto aqui. A dica, então, ficou assim, ó, gurias. Como eu marquei as duas lá, ó, em cima para deixá-las parelha, eu venho, deixo elas juntas, ó. E já coloco aqui no mesmo lugar da outra, prendendo na parte lá de trás, ó. Com a mesma quantidade. Então, isso aqui já facilita lá a nossa colocação. Nós usamos a régua uma vez, né? E já saem as duas no mesmo lugar. Certo? Ó. Vamos lá pro outro lado da alça. Pego aqui, mantenho encostadinha para ficar do mesmo tamanho, para eu não correr o risco de botar um pouco mais para dentro, uma mais para dentro e outra mais para fora, e já, ó, viro para cá e ela vai ficar exatamente aonde eu queria, no mesmo lugar da outra. Certo? Agora eu vou costurar uma alça só, né?
Não preciso costurar todas para mostrar para vocês. E a gente já vai ficar com a nossa eco bag pronta. Volto para a máquina. Agora vai dar para ver aqui de frente, né? Porque eu tirei o suporte da mesa extensora. E vou costurar todas as alças. Linha para trás. Estão todas posicionadas, né? E vou costurar. Posso costurar num formato de X, como eu costurei aquela. Posso fazer 2 costuras, uma em cima e uma embaixo. Importante é que eu arremate para que essa alça não caia, tá? Às vezes, quando a gente tá costurando, a gente acha que isso não vai acontecer e acontece. Linhas para trás, né? Eu tinha dito, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Bota a linha para trás. E vou costurar essa alça aqui. Já vou tirar aqui o alfinete, né? Porque eu já marquei. Essa minha aqui já tá com... já tá no lugar, né? Ó, eu já tenho esse alfinete aqui que eu marquei, que é do alfinete pra fora, então eu já vou costurar aqui. Se eu quero subir na costura para costurar um quadradinho, eu posso. Se eu preferir fazer um X nessa alça, eu também posso. Ó, viro, acompanho, né? E tem uma alça quádrupla, voltando aqui. Eu posso prender da maneira que eu quiser aqui, que eu achar melhor. O importante é que ela esteja arrematada. Neste caso aqui, eu fiz um quadradinho. E nós vamos fazer isso nas 4 partes. Voltou a internet pra vocês, gurias? Ela já caiu umas 3 ou 4 vezes, né? Ó, no caso, essa aqui eu fiz um quadradinho. Poderia ser um X, como eu fiz na outra. Ó, nessa daqui eu fiz um X, ó. E nem costurei em cima, só costurei embaixo. Porque o TNT não vai se desdobrar. Como eu vou prender essa, né? Prender a próxima, ele vai ficar preso em vários lugares. Se tu preferir te sentir mais confortável, tu pode costurar uma bainha em cima, como a gente fez embaixo. E é só o que nós precisamos para fazer a nossa bolsa. Sem eu falando e passando medidas, fica super rápido. Vamos dobrar a nossa bolsa? Vou pegar aqui a pronta, ó. Vou tentar deixar um pouquinho mais alto, para vocês verem mais de longe. Pegar mais bolsa. Ó, então, de costas, nós vamos dobrar aqui, né? Ó. Vamos dobrar aqui. Vamos dobrar essa parte de baixo, ó, pra dentro. Nós, o cliente, né, quando for dele. E é por isso que é importante que a alça seja dessa largura, ó, gurias. Pra ficar aqui numa posição boa pra dobrar aqui pra dentro. Então, nós vamos dobrar a alça aqui pra dentro e dobrar a parte de cima, ó. E fechar a nossa bolsa. Então, dá pra fazer muitos temas, ó. De qualquer tema, inclusive. E a nossa bolsinha eco bag com um lado só do cursor já tá pronto. Surgiu ali uma necessidade, quero comprar alguma coisa, tenho essa bolsinha guardada praticamente como uma carteira. Esse é um TNT mais grosso, ó, mais firme. E
ele vai abrir aqui até o final, ó. Vai encostar ali naquela parte da costurinha e ela fica bem plano. Então, não é legal, gente? Espero que vocês gostem quando assistir esse vídeo, que assistam, tá? Que ela pode valorizar e muito e facilitar a nossa vida ainda.